Vamos lá, nesse vídeo eu vou falar com você sobre um caminho para você ficar com seu quadríceps mais definido. Mas ó, sem sensacionalismo, minha ideia não é vir aqui e pô, tem que ser assim, de forma alguma. Vou trocar uma ideia contigo sobre a maneira que eu tenho de atuar com as minhas pacientes e talvez faça sentido para você. E se você se identificar, vai que você consegue desenvolver esses quadríceps, deixando ele maior ou até mesmo deixando mais definido. Separei aqui três tópicos principais. O que eu mais vejo de errado que as meninas fazem. Não tem como não falar dos exercícios, né? Então nós vamos conversar sobre alguns exercícios, quando fazer, quando não fazer, e também coisas que ninguém te conta, mas que fazem total diferença. E talvez você ainda não me conhece, mas eu sou o Dani, nutricionista e treinador há mais de 10 anos, e eu tô sempre aqui compartilhando conteúdo, seja ele para emagrecer, seja ele para ganhar massa, voltado para o público feminino. Então, já deixa o like nesse vídeo aqui de confiança. Pô, Dani, eu vou começar a assistir o vídeo agora? Deixa o like de confiança. Não gostou? No final você retira o like sem problema nenhum. E quando fizer sentido o conteúdo para você, pô, isso aqui que o Dani falou me abriu a cabeça, por favor, considere se inscrever aí. Então vamos lá, né, cara? O que eu mais vejo que as meninas fazem de errado. Primeiro ponto e o mais importante. As pessoas que querem ter um físico mais estético, elas precisam acertar no treinamento dela. A dieta é muito importante e tudo mais, mas se você quer ter tônus muscular, se você quer ter definição muscular, se você quer de fato moldar o seu corpo, o treino é muito importante, porque ele sinaliza, né, o treinamento sinaliza o desenvolvimento muscular. Então, como é que você quer ficar com o físico mais delineado, mais tonificado, se você não treina? Então, o primeiro ponto para as meninas que precisam e querem ficar com as pernas mais definidas é o treinamento. Que simples isso, né? Mas não é tão simples assim. Por exemplo, elas não chegam na intensidade adequada. Eu lembro que enquanto eu estava fazendo basicamente esse roteirinho aqui, ó, tem aqui, basicamente um roteiro, uns bullet points ali, eu estava lembrando de uma paciente que ela tem um físico muito bonito e a queixa principal dela é: Dani, não consigo desenvolver os quadríceps. Aí você olha, o glúteo redondinho, cintura fininha, percentual de gordura não tão alto, tipo tranquilo, assim, percentual de gordura entre 18%, salvo engano, mas ela reclama do quadríceps. E aí nós vamos conversar dos motivos que isso estava acontecendo com ela. E o primeiro ponto que eu percebi, por mais que ela já fosse marombinha, era a falta de intensidade no treinamento. E eu entendo que é muito subjetivo. Você chega na academia, ou às vezes você entrou na minha consultoria online, eu fui lá e prescrevi 3 de 10. 3 de 10 é muito subjetivo. Por isso que lá na consultoria online eu sempre deixo escrito o que eu espero do exercício, né? Embaixo nas observações, pô, eu quero que você pense nisso ou chegue nisso. Mas, vias de regra, nós temos que pensar em 3 pontos principais. O primeiro ponto para uma intensidade do treino ser adequada, ou seja, para uma série ser válida, você precisa, obviamente, ajustar a carga do treinamento para você. Mas veja, normalmente a mulher, quando quer ficar com somente mais definição, eu já consigo imaginar uma mulher mais clean girl, assim, sabe? E essa mulher clean girl, eu não consigo imaginar ela treinando pesado, sabe? Tipo, pô, ainda até a falha, às vezes passar mal na academia, buscar, ver teto preto. Não. Então nós precisamos definir isso. O primeiro ponto é que você, ao definir uma quantidade de repetição, vamos definir a quantidade da carga. São 10 repetições. Você colocou uma carga que se aguenta fazer 20 repetições, significa que está muito leve. Pô, Dani, ajustei a carga e agora só está saindo de 6 repetições. Pô, agora a carga ficou muito pesada. Então, ajustamos ela para ficar em 10 repetições. Uma vez que você faz isso, já fica mais fácil para você arrumar os dois outros pontos. O primeiro é vias de regra. Existem exceções, mas vias de regra é sempre fazer uma amplitude total do teu movimento, tá? Então carga A dentro do esperado para você, ajustada para você, agora a amplitude do movimento. Não adianta, se não for prescrito, se não tiver um porquê, fazer o exercício pesado, mas meia repetição.
A meia repetição não evolui, nesse caso, nesse ponto específico, porque eu sei que tem personal que me segue e tudo mais, existe sim movimentos parciais que pode ser uma técnica de intensidade, mas vias de regra, boa parte do tempo a gente precisa fazer com uma carga adequada e uma amplitude total. Depois que a gente faz isso, sem perder o padrão do movimento, bonitinho, entra na questão da velocidade do movimento. Não adianta querer acelerar o teu movimento porque ele está mais pesado, porque aí você está trabalhando mais potência, velocidade, não necessariamente uma contração muscular. Vale ainda aquelas pessoas que fazem como se fosse um chicote, um elástico, né? A pessoa agacha, conforme ela agacha, ela já sobe usando a força elástica do próprio joelho. Uma que aumenta o risco de lesão e outra é que ela desliga, entre aspas, o quadríceps. E para acontecer a hipertrofia muscular, até mesmo seja definição, quando eu falar hipertrofia, entenda como definição, que nada mais é do que uma hipertrofia muscular junto com o percentual de gordura baixo. Isso é definição, né? Para acontecer a hipertrofia de fato, você precisa ter uma tensão mecânica, você precisa deixar o músculo sob estresse. Interessante, né? Esse é um ponto muito interessante. E aí tem outra coisa que acabou de chegar no consultório, inclusive, é uma colega nossa aqui do YouTube que viu o vídeo, mora na cidade vizinha, eu sou de Araucária, lá de Curitiba, decidiu vir aqui para uma consulta presencial. E com ela acontece a mesma coisa, ela quer ser magra pro max, ela só quer emagrecer bem e ter uma perna definida. Só que no caso dela, e assim como da outra paciente, ela tem o joelho valgo, o que é normal. Bem, o que é o joelho valgo? Aquele joelho mais em X. Então a mulher tem o quadril mais largo e o joelho dela fecha, o joelho dela é para dentro. Aquele é o joelho valgo. E nesse caso, não consegue ter um bom desenvolvimento muscular, não que ela não consiga atingir uma intensidade no treino, mas porque quando ela vai atingir uma intensidade no treino, ela tem desconforto, seja no joelho, seja no tornozelo, seja no quadril, seja travando a lombar, porque o movimento dela não está certinho. De forma anatômica, conforme ela vai fazer exercício, o joelho dela fecha. E como nós podemos resolver isso? O jeito mais fácil, se fosse da maneira mais tranquila, seria de fato fazendo mobilidade, vendo se não tem nenhum encurtamento, vendo se não tem uma falta de fortalecimento nos glúteos médio, por exemplo. Mas fato é que nos dois casos que eu estou citando aqui, elas tinham, além do joelho valgo, o pé delas era mais chato. Então elas não tinham aquele arco plantar, sabe quando o pezinho é redondinho assim? Que deixaria o joelho jogando para fora, bonitinho, retinho. Não, os dois era mais retinho, mais espalmado, assim, sabe? E dessa maneira intensifica esse joelho valgo, sabe? E aí, nesse caso, o certo mesmo é fazer um exame que a gente chama de baropodometria, que você sobe no aparelhinho, aí ele vai mensurar onde você está colocando mais pressão nos pés e fazer uma palmilha adaptada para o seu problema. São poucos os fisioterapeutas que eu vejo fazendo isso, até porque acho que é uma especialidade e tal, salvo engano, né? Quem souber pode deixar nos comentários. Mas aqui em Curitiba, na minha cidade vizinha, tem uma pessoa que eu recomendo, que é muito boa para isso, que faz esse tipo de avaliação. Mas já resolve o quê? De forma anatômica eu consigo resolver essa menina e posterior a isso, quando a gente consegue empregar uma boa intensidade no treino, a gente começa a ver evolução. E aí o terceiro ponto, que é o mal de toda mulher, deixa eu até tomar uma água aqui, que é os erros mais comuns, é que elas têm medo de comer. E logo, logo, logo eu vou fazer um vídeo explicando um pouquinho mais dos processos que nós temos que ter para montar um shape slim, um shape mais magro, um shape mais definidinho, mas de via de regra, você vai precisar comer melhor e sem medo da comida. Pacientes é normal, seja na consultoria online, seja presencial, esses pacientes apresentam às vezes comportamento alimentar alterado, seja por medo de comer ou às vezes por estar comendo demais e às vezes fazendo processos de transtorno alimentar. Não precisa ter medo de comida, desde que você tenha uma dieta prescrita para você. Não adianta, cara, não adianta, senão você vive no escuro. A dieta precisa ser prescrita para você. Tinha uma época que eu fazia
programas de desafio, assim, sabe? Projetos de desafio. Colocava todo mundo dentro de um grupo, montava uma dieta, mandava para todo mundo. Só que nessa dieta era uma dieta muito boa, com diversas opções, dava certo. Só que acontecia, sempre dava rebote na galera. E aí o que acontece? A galera era um desafio de 15 dias. Aí a pessoa vinha seguir a dieta era uma dieta boa, que dava para seguir porque tinha várias opções. Aí a pessoa fazia os 15 dias, não dava continuidade na consultoria, e aí ela desistia pouco mais para frente, porque a dieta não era adaptada para ela. Entende a necessidade da dieta ser para você? Por isso que hoje eu nem vendo mais esses programas, não vendo mais esses tipos de desafio que as dietas são prontas, porque eu não consigo, eu não acredito nesse tipo de trabalho. E pode ter certeza que muitos gurus e muitas guruas, né, muitas mulheres que vendem dieta por aí, é dieta Ctrl-C, Ctrl-V. Muitas consultorias que vocês veem é tudo chat GPT, cara. E eu não consigo, não faz parte da minha personalidade. De verdade, eu não consigo gostar disso. Acho que a pessoa tem que ter um tratamento. Tanto que na minha consultoria online é tudo personalizado, inclusive tem acompanhamento semanal, que é eu que mando mensagem pro paciente lá, pô, tá conseguindo seguir, tá com dificuldade nisso, precisa ajustar tal coisa, ou Dani, não tô tendo resultado, ou às vezes não tá conseguindo seguir, muito trabalho, problema familiar. Então eu sempre falo que no acompanhamento semanal, às vezes é para puxar a orelha, às vezes para dar um tapinha nas costas, ou às vezes é para de fato ajustar e dar os próximos passos, né? E se você quer saber como funciona a minha consultoria online, vou deixar no primeiro link da descrição ali. Depois só você mandar mensagem para minha assistente, que é minha esposa, a Paty, super querida, manda mensagem para ela e vê como é que funciona. Então, você já entendeu que não tem intensidade adequada, que às vezes pode ser por um problema anatômico que terá que ser ajustado em auxílio do fisioterapeuta e que vocês têm medo de comer. E por vezes, se você já for uma pessoa magrinha, você vai comer muito mais do que você imagina. E não tem como deixar de falar, né, dos exercícios. A gente precisa falar hipertrofia na coxa, deixar a coxa definidinha. Pensando em coxa, vamos pensar diretamente em quadríceps, e eu selecionei aqui 3 exercícios que eu mais gosto para o desenvolvimento de quadríceps. Obviamente, você pode ter o seu preferido, eu estou falando os 3 que eu mais gosto, mas é extremamente adaptável. Às vezes eu gosto de cadeira extensora, mas a pessoa tem uma condromalácia no joelho 1 grau mais elevado que não pode fazer a cadeira extensora, por exemplo, ou tem que diminuir a amplitude. Veja, não tem como dar Ctrl-C, Ctrl-V, cada paciente precisa da sua atenção. Mas eu gosto muito da cadeira extensora, né? Para desenvolvimento de quadríceps, reto femoral, é excelente, movimento encaixadinho assim, de fácil acesso. Deixa eu explicar esse fácil acesso. Quando você vai agachar, você precisa ter mobilidade no tornozelo, mobilidade no quadril, você precisa ter um certo alongamento, você precisa estar confiante no movimento. São N coisas num exercício multiarticular. Diferente de uma cadeira extensora, que você senta e estende a perna. É muito simples, fácil acesso. Normalmente, quando eu quero empregar intensidade e a mulher ainda está no começo da sua jornada fitness, a gente acaba indo para essa cadeira extensora para ser o exercício top exercício dela, sabe? Então é um exercício que eu gosto muito e como eu coloquei aqui, só tem 2 tipos para a gente se limitar nesse exercício. De fato, ou por uma condropatia, alguma patologia no joelho, algum tipo de desconforto, e em seguida, quando a menina já tem um quadríceps muito desenvolvido. E acontece, às vezes a menina quer mais coxa, mas ela não consegue ver numa terceira pessoa, ela não consegue ver o físico numa terceira pessoa, e aí ela não consegue olhar assim que, pô, às vezes ela já tá com pouco glúteo, pouco posterior e muito quadríceps, mas na cabeça dela ela só precisa melhorar o quadríceps. Acontece várias vezes. Por isso que na minha consultoria online eu prefiro que a pessoa me mande foto. Foto para mim vale mais do que avaliação física de antropometria, bioimpedância. Foto vale mais do que peso na balança. Foto eu tô vendo com o que eu tô trabalhando, né? É tipo um mecânico. O mecânico, por vezes, ele não precisa escutar o barulho ou às vezes ele não precisa apertar para saber onde está o problema. Só dele ver ele já fala, é aqui, ó, pum. É mais ou menos isso, certo? E aí o leg press, na grande maioria das vezes eu uso ele como intensidade, né? Então aquela série válida. Por quê? Porque é um exercício também de fácil acesso, não tem muito
muito segredo para fazer ele. Normalmente as meninas se adaptam bem e tem um detalhe importante, você consegue empregar intensidade, mais carga nele sem medo de se lesionar ou que nem agachamento. Pô, travou no agachamento, não tem ninguém para ajudar, é perigoso se machucar. No leg não, tem o aparador ali, chegou, encostou no limitador, acabou. Então normalmente as mulheres se sentem seguras com esse exercício e é um exercício que eu gosto muito para o desenvolvimento de coxas, né? Aí, agora, não só para as coxas, mas no desenvolvimento em geral, eu gosto muito de passada, de afundo e do afundo búlgaro, que basicamente é uma progressão, né? Primeiro você começaria com afundo concentradinho ali, uma perna, 10, aí outra perna, 10, sem step, sem banco, sem nada. Depois você pode passar para uma passada, passar para uma passada, né? Tipo, cuidado só mais com o teu equilíbrio e tudo mais, ou com a barra ou com o halter, e depois a gente vem para os búlgaros. O búlgaro, se você fizer ele mais aberto, com o pé mais para frente, dando mais espaço, você trabalharia mais glúteo, e se fizer ele um pouquinho mais fechado, com mais pressão patelofemoral, ele vai trabalhar mais os quadríceps. São 3 exercícios que eu gosto muito, então, é o próprio cadeira extensora, leg press e o búlgaro e seus associados. Fez sentido para ti? E aí coisas que ninguém te conta, mas que faz total diferença. Vamos lá, começamos com o sono, né? A mulher que não dorme bem, ou qualquer pessoa que não dorme bem, não tem um metabolismo legal. Não vai absorver bem os nutrientes. Não vai necessariamente ter disposição para treinar. O nosso corpo, quando você não dorme bem, ele não entende muito bem essa falta de energia, mas ele entende uma falta de energia e vê que você está acordado. Então, pô, se eu não posso dormir agora, eu preciso de energia, eu quero comida. E aí, normalmente, ele vai pedir açúcar rápido. Só que quando você está com mal noite recorrente de sono, putz, Dani, eu estou recorrentemente dormindo mal, tua sensibilidade à insulina diminui, mas a vontade do doce aumenta, você come mais, a sensibilidade à insulina está baixa, acaba gerando um pouquinho mais de gordura. Acumulando mais gordura, formando mais gordura, ou deixando a menina mais retida, sabe? Deixando ela com mais sensação de retenção, daí não é legal também, entende? Então dormir bem, pô, para hipertrofia nem se fala, a recuperação tecidual, dormir bem é muito importante. Inclusive eu sempre cito esse estudo, é um estudo que eu li recentemente, de pessoas que queriam emagrecer, e aí eles queriam melhorar a síndrome metabólica, tipo diabetes, hipertensão, dislipidemia. E aí o que eles fizeram? Eles só regularam o horário que essas pessoas iam comer, não mexeram na dieta, mas então falaram assim, ó, vocês vão comer de 2 a 3 horas antes de dormir e a outra refeição será após 1 hora quando vocês acordarem, e eles mexeram no sono dessa galera. Isso foi tão bom que melhorou. Perderam gordura, não era o objetivo do estudo, mas perderam gordura de forma significativa e também melhoraram todos os padrões bioquímicos. Então veja a importância de dormir bem. Às vezes você, pô, Dani, eu trabalho o dia inteiro, mas eu quero fazer um processo de comer mais para gerar hipertrofia, aí você joga muita caloria para de noite e teu físico não está ávido a receber essa quantidade calórica à noite. É pedir para dar ruim, aí você fala, nossa, mas a dieta nem é tão calórica, o treino está intenso. Claro, você está simplesmente mexendo no teu ciclo circadiano através de uma alimentação errada. Interessante, né? Fluxo menstrual da mulher. Na fase ovulatória, que seria o período fértil, eu entendo e respeito que cada mulher é cada mulher, eu, Dani, não faço ideia, tá bom? Eu entendo que eu não faço ideia o que vocês passam, mas em vários artigos suponha-se que a mulher, quando está no período ovulatório, que seria no período fértil, ela tem mais força para treinar. Contudo, muitas vezes ela fica desconfortável porque acabou de sair, porque tá, enfim, você vai me entender. Você é mulher, você vai me entender. E o outro lado também é quando ela está próxima da menstruação, que também geraria mais força, mas daí vem o desconforto, tanto da TPM como também na fase menstrual. Aí fica até o critério, porque como é mulher para mulher, eu sempre pergunto para minhas pacientes, algumas relatam que quando está menstruada, de fato tem total desconforto, e outras relatam que sente mais confortável para treinar. Deixa aqui nos comentários em qual fase do seu ciclo menstrual você sente mais força para treinar. Isso vai ser interessante.
Vai que sai um estudo de casa aqui da gente, né? Dadas essas considerações, reitero para vocês, pô, Dani, eu queria um trabalho mais feito para mim, dieta, treino, com mais aderência ao plano alimentar. Tô cansada de começar a fazer uma dieta e desanimar na metade. Tô cansada de começar um projeto e não conseguir seguir. Cara, te recomendo, entra no consultoria online, primeiro link da descrição aqui. E se você quer saber mais desse mundo de treino, dieta e tudo mais, te recomendo assistir esse vídeo. Clica aqui e eu te vejo lá em poucos segundos. Tchau!